Fala pessoal, beleza? Tô de volta com vocês mais uma vez aqui no YouTube para mais um conteúdo aqui no nosso canal de Warframe. Beleza, gente? Como é que vocês estão? Olha só, o conteúdo de hoje é um conteúdo excelente, beleza? Como fazer builds, tutorial de mods e instalação de formas, beleza? Hoje eu vou focar com vocês nos melhores mods aí que vocês vão utilizar nos Warframes e como você instalar as formas e também as polaridades aí para você encaixar esses mods nas builds aí dos seus Warframes. Beleza, gente? Então já peço o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos e vem comigo. Bem, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer, tá bom? É escolher qual Warframe vocês querem buildar, beleza? Então é muito importante vocês escolherem qual Warframe aí do seu arsenal você quer fazer uma build, você quer focar nesse Warframe, tá? O pessoal que está no início do jogo, às vezes quer farmar muitos Warframes, eu não aconselho você farmar, né? Focar, na verdade, no farm desses Warframes. Quando você está no início do jogo, eu te oriento a focar em apenas um Warframe para você liberar as outras coisas do jogo, para ter tempo de você liberar outras coisas no jogo, beleza? Então assim, escolha um Warframe que você quer buildar, beleza? Para que você foque nesse Warframe e consiga fazer desse Warframe o melhor Warframe possível, de acordo com os recursos que você tem no jogo. Tá bom, gente? Bem, assim que você escolher o Warframe que você quer buildar, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, aperte o analógico direito, caso aqui do controle, se você estiver jogando no controle, tá? E você vai instalar esse item aqui, ó, Reator Orokin, beleza? Reator Orokin, você pode pegar a forma dele aí em alguns eventos que vem no jogo, tá? Em alguns alertas, tá bom? Ou você pode comprar ele aqui no próprio jogo, tá? Por 20 platinas, tá bom? Mas dá pra você farmar em alguns alertas, dá pra você pegar em alguns, tá? NPCs do jogo, tá? Como a Acrites, por exemplo, como o Texin, por exemplo. O Texin é um pouco difícil porque se você no início não tiver o percurso de aço, você não vai conseguir pegar, né? Mas te aconselho também a focar na Nightwave, tá bom? Se você for na Nightwave, você vai conseguir então pegar esse reator aqui, Orokin, por 75 moedinhas da Nightwave. Lá vende tanto, né, o reator Orokin para o Warframes, como o catalisador Orokin para as armas. Por que que é importante a gente instalar esse reator aqui? Porque esse reator ele vai te dar mais espaços para você colocar os seus mods nos seus Warframes e no caso do catalisador para você colocar nas suas armas, tá bom? Quando você pega um Warframe desse aqui, ele vem aqui com 30 slot de espaço, você eleva ele para o nível 30, ele vai te dar aí em torno de 30, tá bom? Espaços para você colocar os mods, tá? Quando você coloca o mod de aura, tá? Quando você coloca o mod de aura, ele vai aumentar. Esse aqui, ele custa 7, tá bom? Quando eu coloco lá, ele me dá mais 7 espaços. Naturalmente, eu já estou com o reator aqui instalado, tá? E ele tá me dando aqui em cima, ó, 66 slots para eu colocar os mods. Lembrando que esse Warframe aqui, ele não está, na verdade, nem no nível 30. Esse Warframe aqui eu peguei para explicar para vocês aqui como funciona a instalação desses mods. Ele não está nem no nível 30, tá bom? Eu preciso upar esse Warframe no nível 30. E é uma coisa muito importante. Pegou o seu Warframe, decidiu qual Warframe você vai buildar, aumente o nível desse Warframe até o nível 30, beleza? Vem aqui e instala o aprimoramento, que é o Reator Orokin, ganhe mais espaços de mods, beleza? E aí sim você vai estar preparado aí para começar a montar a sua build, beleza? Bem, pessoal, e como a gente vai instalar esses mods agora, né? Já que a gente definiu o Warframe, instalamos o reator, beleza? Levamos até o nível máximo, né? Pegamos a maior quantidade de espaço possível para instalar os mods. De que forma eu vou instalar esses mods? Primeira coisa que você tem que levar em consideração é que esses mods possuem polaridades, tá bom? E nós temos diversas polaridades. Ó, a primeira aqui, ó, Madurai, Vazarin, beleza? Naramon, Zenurik, Umbra e essa aqui que é a neutra qualquer polaridade, tá? Então, note que eu estou utilizando aqui o Primed Vigor, beleza? Ele possui ali, olha, 16 espaços de mods. Para eu utilizar esse mod,
tá? Ele vai usar 16 espaços na minha build. Então, é um mod Primed, né? Um mod excelente. É a melhor versão do Primed Vigor que a gente tem, é esse aqui, né? Então, assim, obviamente ele vai gastar mais espaços na nossa build, tá bom? Como a gente vai manobrar isso, né? E usar esse mod com menos espaço possível, tá? Primeiro que você vai identificar qual é a polaridade dele. Nesse caso, a polaridade dele é Vazarim, beleza? Você vai acessar esse menu aqui e nessa aba aqui, olha, polarização, tá? Você vai clicar e vai instalar uma forma, beleza? Se você não tem forma, é importante que você farme as suas formas abrindo relíquias e construa ela na sua forja, ou você pode comprar, tá? No mercado do jogo, tá? Um pacote de formas, por exemplo, 35 platinas ou uma forma 20 platinas. É melhor você comprar o pacote de 3 formas, né? Então, se você instala a forma, tá bom? Instalou a forma, naturalmente o espaço do seu mod vai ficar com alguma polaridade dessa aqui, ó. Aqui tá Vazarim e aqui tá essa aqui, ó, beleza? Que a gente chama de Madurai. O Yzinho aqui, né? Madurai e esse aqui, Vazarim. Quando eu pego o mod que é da mesma polaridade, tá? Olha só, pego o Prime de Vigor e coloco aqui, note que ele tá custando aqui, perdão, 16 espaços de slot, tá? Aqui ele vai custar 8, beleza? Então a gente coloca aqui o modzinho, né, no espaço, na polaridade certa, e ele vai custar 8. Se eu tirar, ele vai custar 16. Se eu colocar na polaridade errada, que é essa polaridade aqui, né, que é Madurai, olha só, ele vai custar 20. Então, essa polaridade aqui, Madurai, não serve para colocar esse mod. Ele, naturalmente, aumentou ainda mais o espaço de utilização desse mod na minha build. Então, eu tiro e coloco na polaridade certa. Beleza, gente? É assim que você instala a forma, é assim que você coloca as formas aí para reduzir, né, a quantidade de slots que esses mods vão gastar nas suas builds. Outra coisa importante, pessoal, são os mods de aura, tá bom? Eu vou falar com mais calma em um outro tutorial, trazendo para vocês os mods de aura, tá bom? Os mods de aura, eles aumentam aqui os nossos espaços. Você vê que não dá para instalar em outro lugar, somente nesse espaço aqui. Quando você coloca o mod de aura aqui, beleza? Ele aumenta também os espaços da sua build, tá bom? Do seu Warframe, beleza? Bem, pessoal, para você montar as suas builds e saber quais são os principais mods para os Warframes, é simples, é só você vir aqui, ó. Nessa aba aqui, ele vai te dar quais são os atributos e stats a serem melhorados com os mods nos Warframes, beleza? Então nós temos vida, escudo, armadura, beleza? Energia e velocidade de corrida. E temos a aba também de habilidade, alcance, duração, eficiência e força, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês essa parte de cima aqui, ó, beleza? Os principais mods que nós utilizamos aí nas builds dos Warframes, os melhores mods aí, tá? Pra gente buffar a vida, buffar escudo, buffar armadura, energia, tá bom? Vou focar nesses aqui, já que velocidade de corrida é algo à parte, é algo opcional aí, tá? Se você quer ou não, mas existem também mods que buffam a velocidade de corrida, mas eu vou focar aqui no que tanca o seu Warframe, tá? Que é energia, armadura, escudo e vida, beleza? Bem, gente, então vamos começar aqui então trazendo para vocês os principais mods que você buffa a vida do seu Warframe. Você aumenta a vida do seu Warframe. Beleza, gente? Vamos lá. Olha só, vou começar pelo Vitality. Ele é um modzinho bronze. Não é porque ele tem essa coloração aqui que ele é ruim, beleza? É um mod bronze, então ele é ruim. Negativo, mentira, não é assim que funciona aqui no Warframe. Tá bom? O jogo, ele não trabalha assim. A coloração tá ali, mas ele não é um mod ruim. E existe mods melhores do que ele, óbvio, com versões melhores, mas ele é um mod excelente, beleza? Muita gente utiliza aí nos Warframes aí, tá bom? Então note que ele me dá 100% de vida. Se eu tirar esse mod aqui, note que aqui em cima, ó, eu tenho 225 de vida nesse Warframe, não tá nível 30, então eu tenho 225 de vida. Se eu pego esse Vitality e coloco aqui, vamos colocar na polaridade certa, ele custa 12, aqui ele vai custar 6, beleza? Note que foi para 450 de vida, então ele me deu 100% de vida máxima. Gente, eu não vou focar nesse vídeo aonde você farma os mods, senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Se você quer saber onde você farma esses mods, pegue o nome dele,
dele, vai no seu Codex na Orbital, digite o nome do mod na aba de mods lá, e lá vai dizer para você quais são os inimigos que dropam esses mods ao serem derrotados, ou quais missões, em que situações você consegue farmar esses mods aí no jogo, tá? Então, o Vitality, pessoal, dá pra gente 100% de vida. Note que se eu tentar pegar esse mod aqui, olha, Archon Vitality, não vai aceitar. Por quê? Porque esse mod Archon Vitality, que é outro mod, inclusive com a versão melhorada do Vitality, por exemplo, o Archon Vitality, ele vai dar pra gente 100% de vida máxima, mas ele tem um atributo melhorzinho. Olha só, efeitos de status de habilidades que causam dano ígneo serão aplicados 2 vezes. Entenda. Ah, Lucas, então eu vou utilizar só o Archon Vitality? Não, porque se seu Warframe não proca dano ígneo nas habilidades, vai ser inútil você utilizar esse mod. Então você tem que usar aqui, então, pelo menos o Archon Vitality para garantir ali, né, vida, tá? Você pode estar utilizando, tá? Mas ele gasta mais espaços, né? E vai ter um atributo que não faz sentido nenhum se o seu Warframe não tiver uma habilidade que proca dano ígneo, tá bom? Então, esse Archon Vitality é um mod, inclusive, que você farma lá nas missões do Cal, tá? Você faz as missões, pega as moedinhas e compra esse mod lá, ou você pode comprar no mercado aí, no market, tá bom? Por platininha aí, tá? Então, olha só, o Archon Vitality, beleza? Também dá 100% de vida, e ele é uma versão melhorada aqui do Vitality, beleza? Nós temos outro mod que dá vida máxima pra gente, que é o mod Umbral. Olha só, gente, presta atenção. O Umbral Vitality é um mod que você farma lá farma não, né? Você adquire ele, tá bom? Fazendo as missões, né? Pelo menos no início do jogo, quando você ainda não tem o Cephalon Simaris lá, você consegue pegar esse mod aqui na jornada O Sacrifício do Excalibur Umbra. Tem até ele bonitinho ali no mod, tá? Depois você pode farmar no sindicato lá do Cephalon Simaris, que você consegue comprar esse mod lá, tá bom? Por reputação, é carinho, mas dá pra você comprar, tá? Então o Umbral Vitality, esse mod aqui, também dá 100% de vida máxima quando ele é utilizado sozinho. Quando você coloca outros mods Umbral, tá? Ele vai aumentar isso aqui, tá? Mas eu vou trazer somente ele puro aqui, caso você queira somente aumentar a vida. Se você não usar o 7 Umbral, ele vai te dar 100% de vida. Se você utilizar o 7 Umbral, ele vai te dar muito mais, né? Muito mais porcentagem de vida no seu Warframe, tá bom? Então, Umbral Vitality, tá? Para você utilizar ele, tem que utilizar também os outros mods, né? Porque os outros mods vão buffar, vão aumentar a quantidade de vida, escudo, quantidade de vida, né? Armadura e força, através do conjunto dos mods aqui Umbral. Então, para nós aqui, nesse tutorial, eu vou trazer apenas ele separado, tá bom? Então, o Umbral Vitality, ele te dá aqui 100% de vida. Outro modzinho muito utilizado é o Vigor, beleza? O Vigor, tá? É um modzinho de sindicato, tá? Então, o Vigor, você consegue aí ter 50% de vida máxima e 50% de vida, de escudo máximo, né? Então, se você pegar ele aqui, ó, note que ele tá com 225 de vida e 135 de escudo. Se eu colocar ele, ele vai para 337 de vida e 202 de escudo, tá? Então, ele dá 50% de vida e 50% de escudo, esse modzinho Vigor. Existe esse mesmo mod Vigor, mas em sua versão melhorada, que é o Primed Vigor, tá? Ele custa mais slots. O Vigor custa 11 e o Primed custa 16. Colocou aqui, ele vai custar 8, né? Ele tá dando pra gente 75% de capacidade de escudo e 75% de vida a mais no Warframe. Lembre que esses mods, eles sempre bonificam a vida base do Warframe, tá? Se você colocar outro mod aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o Umbral Vitality, tá? Ele não vai multiplicar pra gente, né, o valor máximo que tem lá, que é o que a gente tinha aqui. Por exemplo, nós temos ali 393 de vida. Se fosse mais 100% em cima, daria quase 800 de vida, né? Mas ele vai sempre multiplicar aqui o valor de vida base do Warframe, não o valor que você está incrementando, tá? Então, o Prime de Vigor, ele dá para você 75% de capacidade de escudo e 75% de capacidade aqui de vida. Beleza, gente? Outro modzinho muito utilizado é esse aqui, ó, o Rancor Nira, beleza?
que ele vai custar 5 de espaço se você colocar na polaridade certa, tá bom? Rancor Nira, ele te dá 35% de vida, além de te dar também habilidade. Ele vai aumentar ali em 15% a duração da sua habilidade. E o pessoal utiliza muito esse mod para bonificar dano de ataque pesado com a Sampotes, por exemplo, com a Magistar, né? Com alguma arma martelo aí que você utiliza para dar dano bruto ao solo. Então, esse mod aqui é essencial para isso, tá bom? Aumentará o dano de ataques ao solo em 100%. Mas para nós aqui em questão de vida, ele dá apenas aqui 35%. Ajuda, mas é apenas 35% porque ele bonifica outras situações também. Beleza? Outro mod bacana demais é o Carnis, né? O Carnis Carapace também dessa polaridade aqui, ó. Beleza? O Carnis Carapace mais 55% de armadura. Ele tá bonificando duas situações ali: armadura agora e vida. Tá vendo? Ele dá pra gente 20% de vida e 55% de armadura. E aí ele vai bonificar aqui para ataque pesado também. Eliminar o inimigo com ataque pesado reduzirá a precisão inimiga contra o Warframe em 10% e considerar imunidade a efeitos de status durante 2 segundos. Isso aqui é muito legal, tá? Se você estiver jogando com armas de ataque pesado, você não quer ficar vulnerável ali a dano de status, se você não tiver uma guarda reforçada, por exemplo, você pode estar utilizando esse mod aqui, tá? Nós temos aqui então o Saxon Carapace, que é uma versão aqui próxima do Carnis Carapace, né? Também da mesma polaridade, tá? O Saxon Carapace dá 55% de armadura mais 20% de vida, que é a mesma coisa aqui, né? Só que o atributo dele é diferente, né? Inimigos levantados explodirão ao serem eliminados. Por exemplo, se você levanta ele com o Rhino, com a habilidade do Rhino, se você levanta ele com a habilidade, né, do Caliban, por exemplo, tô dando um exemplo, viu, gente? Então, os inimigos levantados, ou mesmo com um ataque pesado você consegue levantar, inimigos levantados explodirão ao serem eliminados e 10% da vida máxima desses inimigos se transverterão em dano colisivo em um raio de 4 metros, tempo de recarga de 6 segundos. Isso aqui é excelente também, caso vocês estão aí focando em uma build aí para levantar inimigos, tá bom? E um outro mod interessante que dá vida é o Psyche, tá? O Psyche é um mod de aura, não dá para colocar aqui, tá? Porque ele não vai aumentar os slots, vai diminuir porque a polaridade é diferente. Mas ele vai nesse espaço aqui, tá? Ele dá pra gente aqui 20% de vida, não só pra você, tá? O seu Warframe, não só pra sua build, mas ele vai dar vida também para o esquadrão. Todo o esquadrão vai ganhar 20% de vida máxima quando você equipar esse mod na sua build. Beleza, gente? Esses aqui são os principais mods aí de vida que a gente tem para usar nos nossos Warframes, tá bom? Bem, pessoal, agora vamos falar de mods que aumentam o escudo do seu Warframe, beleza? Note que nesse Warframe aqui, base, nível mínimo, que eu não upei até o nível máximo ainda, tá? Ele tá me dando aqui 135 de escudo. Então, da mesma forma que nós temos os mods que bonificam vida, nós temos também os mods que bonificam escudos e aumenta aí, né, os escudos dos nossos Warframes. Beleza? Gente, vida é o stat ali final, né? Você toma dano na sua guarda reforçada, por exemplo, depois toma dano na sua no seu escudo, depois toma dano na sua armadura, a armadura reduz o último e a vida. Beleza? Então a armadura vai implicar também no dano que você vai receber na sua vida. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Então o escudo aqui, ele protege, tá, a sua vida, tá bom? Também, né? Antes de começar a tomar dano na vida, você toma dano primeiro nos escudos, tá? Então é importante você focar. Eu gosto de Warframe bastante tanque, de jogar assim. O Warframe é tanque, não precisa investir não. Eu não gosto de sofrer no jogo não. Beleza? Mas aí fica a critério, né? De você querer utilizar muito escudo ou pouco escudo, ou fazer um shield gate, por exemplo. Tanto faz aí, o jeito que você... O importante é você fazer a sua build para você se divertir, beleza? Tem gente que não vai no level cap. Se não vai no level cap, não precisa nem fazer shield gate. Para que fazer shield gate, né? Agora, se você vai fazer uma Arquimedia, aí eu acho que vale a pena, né? Que é nível de 400 e pouquinho, né? Agora, se você quer esse desafio de ir para um level cap, aí você vai ter que investir em shield gate, que vai ser a base aí, escudo mesmo, tá bom? Então, olha só, os mods que a gente bufa escudo são esses aqui, olha. O Redirection, tá? O Redirection, ele vai dar pra gente 100% de capacidade de escudo multiplicado pelo escudo base.
beleza? Então, 135 ele vai para 270. Vou repetir novamente, não é porque é o mod bronze que ele não é utilizado, que ele é ruim, não é isso, tá? Pode existir versões melhoradas dele, mas é um mod excelente, principalmente para iniciantes, tá bom? Então um mod que você vai utilizar bastante aí nos seus Warframes, pelo menos no início do jogo, tá bom? Então nós temos o Redirection, tá? Que dá 100% de capacidade de escudo, e temos a versão melhorada dele, tá? O Primed Redirection, tá? Que vai dar pra gente 185% de capacidade de escudo. Esse mod Primed você pega no Barukitir, facinho, mesmo você no início do jogo. O que você vai fazer? Vai lá abrir relíquias, beleza? Abre bastante relíquias, pegue itens que valem ducates, né? Principalmente itens pratas e ouro, tá bom? Que você vai conseguir um preço melhor lá no Baro. Vende esses itens pro Baro, pegue a moedinha ducates e vai lá e compra esse mod. Mesmo no início do jogo você consegue farmar esse mod aqui, ou você pode comprar por platina no market, beleza? No mercado do jogo. Mas dá pra farmar tranquilinho aí, tá bom? Obviamente o Baro tem que trazer esse mod, né? Ele tem que estar na rotação do Baro, e aí pode demorar um pouco se ele não tiver. Aí talvez valha a pena você comprar ele no market, tá bom? Então nós temos aqui o Prime de Redirection, que dá pra gente 180% perdão, de escudo máximo para o nosso Warframe, tá? Lembra do Vigor? Nós temos o Vigor, já falei sobre ele. Ele dá, além de 50% a mais de vida, 50% a mais de escudo. E na sua versão melhorada, ele vai dar pra gente 75% de vida e mais 75% de capacidade de escudo, tá bom? Então o Prime de Vigor ele bonifica os dois atributos, os dois stats ali do nosso Warframe. Agora eu vou trazer para vocês um conjunto de mods muito utilizado, mas muito utilizado mesmo nos Warframes, tá? Principalmente se você combar esses mods aí na sua build, tá? Que são os mods Augur, Augur Secrets, beleza? Tá? Augur Message, tá? E Augur Reach. Por que eu tô trazendo esses mods aqui? Note que não aumentou em nada os nossos escudos, mas são mods muito bons, porque olha o atributo dele, olha, aqui ele vai te dar duração de habilidade, o Reach, né, vai te dar alcance, e o Secret vai te dar força, tá? Mas olha só a bonificação dele. Se ele tá de forma separada, tá? Se eu tirar ele aqui e deixar ele de forma separada, note atributo, olha, 40% de energia gasta em habilidades será convertida em escudos, beleza? São mods muito utilizados para você bonificar, e naturalmente, quando você utilizar as habilidades, não vai dar escudo normalzinho, vai dar sobre escudo que fica roxinho lá em cima, né? No stats lá em cima, na gameplay do seu Warframe. São sobre escudos a mais que te protegem de muita coisa no jogo, são escudos mais fortes, vamos dizer assim, tá? Então, quando você combina os três, tá? Ele vai te dar 120% de energia gasta em habilidades, será convertida em escudos. Excelente! Se você combar esses três mods aqui, se você quer fortalecer os escudos do seu Warframe, né? E sem precisar aumentar aqui o stat no início aqui da build, tá? Ele vai aumentar durante a sua gameplay. Você vai jogar, vai conjurar a habilidade, tá? Vai gastar energia, e ao gastar energia ele vai bonificar e aumentar os escudos do seu Warframe. Beleza, gente? Deixa eu tirar aqui, tá? Vamos colocar aqui o Catalyzing Shields, tá bom? Esse Catalyzing Shields é um mod muito utilizado para fazer Shield Gate, tá bom? Olha só, você perde, né? 0.20, né? De capacidade máxima de escudos, mas ganha 1.33 segundos de duração de imunidade após o esgotamento completo dos escudos. Olha que legal. Então, perdeu os escudos, tá bom? E você vai ganhar imunidade durante 1.33 segundos. Aí o pessoal combina isso aqui com outros mods para fazer Shield Gate, para fazer os escudos recuperarem de forma mais rápida, né? Então é excelente aí para você fazer Shield Gate, tá bom? Nós temos aqui também o Rancor Boreal, tá? Que é dessa polaridade aqui, tá? Custa 5, se você colocar na polaridade certa. Ele te dá 60, ele te dá dois stats, né? A eficiência de habilidade e a capacidade de escudo. Então 65% de capacidade de escudo, tá? E mais 15% de eficiência de habilidade. Os mods Rancor são mods excelentes também para você combar aí, e bonificar dois stats ao mesmo tempo na sua build, tá? Então Rancor Boreal, 65% de capacidade de escudo, tá? Nós temos aqui o Brief Respite, né? Que é um mod de aura, tá? Então veja que a gente não consegue encaixar ele nos slots normais, ele vem aqui pra cima, tá?
Como é que funciona isso aqui? Ao conjurar a habilidade, o esquadrão converterá 150% de energia gasta em escudos enquanto estiver sem sobre escudos, beleza? Então só para aquele escudo azulzinho lá que você tem. Se tiver com sobre escudo, não vai funcionar, tá bom? É um modzinho de aura que você coloca aí nas builds do seu Warframe. Beleza, gente? Bem, pessoal, vamos agora para os mods que bonificam a armadura. O que é a armadura? A armadura, gente, é muito importante porque é a quantidade de dano que suporta na vida. Beleza? Então é importante demais. Às vezes vale a pena, às vezes não. Vale mais a pena você investir em armadura do que em escudo, por exemplo, tá? Porque quando você ficar na vida, quanto mais armadura você tiver, mais tanque fica o seu Warframe, porque ele vai tomar menos dano na vida, tá? O escudo também protege, mas a armadura é essencial. É melhor você investir em armadura do que em escudo, dependendo da build que você vai fazer, dependendo do Warframe que você tiver, tá? Se o Warframe tiver pouca armadura, tiver alguma habilidade ali que faz, que promove redução de dano, alguma coisa assim, tudo bem, a gente até entende, né? O Kong, por exemplo, ele farma armadura, né? Ele te dá lá 1500 de armadura lá, né? O Hydroid farma armadura. Então, assim, ele te dá, né, armadura através de habilidades, perdão. Então, assim, aí não vale a pena você investir em armadura, porque a própria habilidade do Warframe te dá armadura. Mas se tem um Warframe com pouca armadura, né? Principalmente quando você vai jogar no corpo a corpo, no melee, aí vale a pena você investir em armadura, porque a armadura protege a sua vida, né? Reduz o dano causado à vida do Warframe, na verdade. Beleza? Então aqui, ó, a armadura, ó, reduzirá o dano recebido na vida em 33%, tá bom? Se eu for escalonar, colocar mais armadura aqui, ele vai reduzir esse dano na vida, tá? Lembrando que a armadura não afeta os escudos, tá bom? Olha só, tá? Então nós temos escudos reduzirão todos os tipos de dano em 50%, exceto o dano tóxico que vai direto na vida. Nós já falamos de escudos, agora vamos falar aqui, né, de armadura, beleza? Os principais mods para armadura, pessoal, tá aqui, ó, Steel Fiber, beleza? Steel Fiber, beleza? O Steel Fiber é um modzinho bronze para armadura, te dá 100% de armadura máxima. Beleza, gente? 100% de armadura máxima. Muito utilizado aí, principalmente para iniciantes, tá bom? É um modzinho excelente também, tá? Uma versão melhorada dele, nós temos o mod Umbra, tá? Ou Umbral, beleza? Esse mod combinado com outros, tá? Com outros mods Umbral, ele vai te dar muito mais aqui, vai bonificar isso aqui, se não me engano, até 175, eu acho, de armadura, ou 155, alguma coisa assim, tá? Então é um mod excelente demais para você utilizar, só que ele custa 16 de espaço, e forma Umbra é quase raro, é muito raro, na verdade, você conseguir no jogo, né? Principalmente para iniciantes, tá? Porque ela não vende no mercado, você não compra por platina, você tem que torcer para vir no Texin, torcer para vir aí no passe de temporada, como tá nesse passe agora, tá? Uma forma Umbra para você pegar. Se não vier na Nightwave, né? Então, assim, é difícil. Então, às vezes vale a pena você utilizar o Steel Fiber, caso você não tenha uma forma Umbra para colocar. Ou você pode combar ele aqui sem usar forma e colocar outros mods, né, menores um pouquinho ali, para que ele caiba na sua build, tá? Ele te dá 100%, resistência a dano tal, tá? Quando você coloca o 7 Umbral, ele vai bonificar ainda mais a sua armadura, beleza? Nós temos aqui esse modzinho que é muito utilizado, olha que interessante, ele vai buffar, inclusive, 2 stats do seu Warframe, tá? Ele vai buffar a velocidade de corrida, então ele vai ganhar 40% de velocidade de corrida, vai ficar bem mais rápido, tá? E, 15% de velocidade de corrida, vai ficar bem mais rápido e vai te dar 40% de armadura. Beleza? Então, um modzinho muito legal de você estar utilizando, dependendo da build que você for fazer, tá bom? Armored Agility, tá bom? Então, agilidade e armadura que ele te dá. O Carnice Carapace, tá? Ele também te dá armadura, 55% de armadura máxima, tá bom? A mais para o seu Warframe e 20% de vida. Ele bonifica os 2 stats aí do seu Warframe, tá? Temos aqui o Corrosive Projection, tá? Só que esse mod aqui ele não vai bonificar a armadura do seu Warframe, tá? Esse mod ele vai reduzir a armadura dos inimigos, então eu vou trazer num próximo vídeo para vocês, tá bom? Nós temos aqui
o Gladiator Aegis, né? Que ele vai dar pra gente aqui 40% de armadura para o nosso Warframe a mais, tá? Modzinho muito legal também. Por quê? Porque ele tem um outro atributo, olha só. 10% de chance crítica corpo a corpo cumulativa no multiplicador de combo, tá bom? Então, quando você começa a acumular o seu combo, dando golpes corpo a corpo no inimigo, 1x, 2x, 3x, até 12x, tá? Cada multiplicador desse de combo vai ter chance aí, 10% de chance crítica a mais para as suas armas, e é cumulativo, né? No multiplicador de combo. Beleza, gente? Muito legalzinho de estar utilizando também, tá? Temos aqui o Saxum Carapace, né? Que é um mod bastante utilizado também, 55% de armadura, mais 20% de vida, já falamos sobre ele. E temos o Rancor Amar também, que bonifica a armadura, tá? 25% de armadura e 15% de força de habilidade, tá bom? Esses mods aqui são os principais aí que a gente está utilizando para bonificar a armadura do nosso Warframe. Bom, vamos supor que a gente vai combar isso aqui, né? Olha, esse aqui a gente consegue combar. Esse aqui consegue combar, colocar esse aqui também, a gente vai combando todos eles, ó. Se você quiser investir em armadura. Os mods aqui, Rancor, também a gente consegue colocar. Olha só que legal, beleza? Não dá pra colocar isso aqui. Ah, não, tá, perdão. Olha só como é que foi para 622 de armadura, né? E o nosso dano, nós estamos conseguindo reduzir o dano à vida em 67,5% de dano reduzido aqui a vida, tá? A gente colocasse aqui um outro mod para bonificar aqui o Umbral Fiber, conseguiríamos pegar praticamente aqui quase 1000 de armadura. Fica excelente aí para o seu Warframe, caso você queira investir em armadura, beleza? Vale a pena, eu tenho uma opinião de que vale a pena você investir mais em armadura do que você investir em escudo, tá bom? O escudo é quebrado de forma muito fácil, a armadura protege mais a sua vida, já que em algumas situações você fica muito na vida com o Warframe e é legal você bonificar a armadura do seu Warframe, beleza? Bem, pessoal, vamos agora para os mods de energia, beleza? Mods aí que são bastante utilizados aí, tá? Os principais mods para bonificar a energia do seu Warframe, beleza? Então, olha só, gente, energia é excelente. Eu tenho isso comigo, tá? Quanto mais energia, melhor. Eu gosto assim, para spawnar bastante habilidade, principalmente se você estiver usando o mod Blind Rage, por exemplo, que aumenta a força do seu Warframe, mas tira eficiência, né? Então energia é excelente demais para você jogar, né? Então existem alguns mods aí que a gente consegue bonificar energia, tá? Eu quero começar com o Archon Flow, beleza? O Archon Flow dá pra gente 185% de energia máxima e ele tem uma outra questão, né? Uma outra bonificação. Inimigos eliminados por habilidades que infligem dano glacial terão 10% de chance de fornecer um orbe de energia, tá? Melhor ainda. Por exemplo, você pode colocar ele no Gauss, colocar ele no Frost, né? Porque tanto o Gauss quanto o Frost procam dano glacial. Então são mods que você vai utilizar de forma específica em alguns Warframes específicos, tá? Caso você não tenha e não queira e não vale a pena utilizar o Flow, temos aqui o Ouro, tá? Modzinho Ouro aqui, que é o Flow, que é energia máxima a 100%, tá bom? Ele te dá 100% de energia máxima. Note que a gente está com 180, colocando ele a gente vai para 360, tá bom? O Primed Flow é um mod também muito utilizado, é a melhor versão do Flow, né? Te dá 185% de energia máxima e custando apenas aqui 14 de espaços, né? De espaço da sua build. Então, se você colocar ele no mod correto ali, na polaridade correta, perdão, ele vai dar ali 7 de slot. Então, tá excelente. Pode utilizar o Primed Flow. Você pega no Baro, comprando por Ducatis quando vier, ou você pode comprar no mercado do jogo, tá, gente? O Archon Stretch, eu até coloquei ele aqui, mas é um mod que você também vai utilizar em situações específicas. Ele vai te dar alcance de habilidade, 45%. E habilidades que causam dano elétrico restaurarão mais 2 de energia por segundo ao longo de 5 segundos. Bem legal de você estar utilizando ele, mas para Warframes específicos que procam dano elétrico, ou você pode colocar dano elétrico no seu Warframe, pelo Helminth, né? Mas o mod é um modzinho bem utilizado no Volt, na Giri, né? São Warframes que procam dano elétrico nas suas habilidades. Eles são Warframes assim, por natureza. Então vale a pena você estar utilizando aqui o Archon Stretch, tá? Nós temos um mod também muito utilizado que é o Equilibrium, tá?
Por quê? Ele não vai aumentar aqui a sua energia, mas se você estiver utilizando, como eu disse, o Bleed Rage, por exemplo, com baixa eficiência, né, de energia, o equilíbrio vai te dar aqui. Além, é muito interessante o que ele faz, né? Orbes de vida fornecerão 110% de energia, enquanto orbes de energia fornecerão 110% de vida. Então isso aqui é muito top. Quando você pega a orbe de vida, recupera energia. Quando você pega a orbe de energia, recupera vida. Então é um negócio absurdo, né? É muito legal você estar utilizando equilíbrio se você estiver com baixa eficiência de energia, tá bom? O Energy Nexus, tá? É um modzinho que vai te fornecer 3% de regeneração de energia ao Warframe. Então, ele vai bonificar a regeneração, né, de energia. Quando você pega um orbe, ele vai regenerar ainda mais rápido a energia do seu Warframe. Beleza, gente? Bem, gente, espero ter ajudado vocês aí a sanar as dúvidas com relação aos principais mods para Warframes nos stacks aí de armadura, vida, escudo e energia. Beleza? Um grande abraço para você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos, dê like no nosso vídeo. Fique aí atento para a parte 2 que eu vou falar de mods aí para habilidades. Beleza? Um abraço para vocês e valeu!